Bom dia, turma 222. Hoje é uma quinta-feira, dia 28 de maio. Nós estamos aí terminando o mês de maio, mês das noivas, né? Então, nessa manhã geladinha em Porto Alegre, a gente vai dar sequência aos nossos estudos. A gente está trabalhando basicamente o capítulo número 14, as expansões territoriais, né? No Brasil durante o período da União Ibérica, né? A crise do processo de produção de açúcar, transferência do Estado, transferência da capital, né? Da colônia do Nordeste para a região sul, né? Sudeste, que é o atual Rio de Janeiro. Então, na aula passada, a gente chegou a trabalhar alguns elementos importantes ali deste processo de produção da produção de extração, né, do ouro do Brasil, que foi um processo riquíssimo, né, teve um apoio aí muito forte da Inglaterra, né, ao Estado português, enriquecendo com a produção, com a extração do ouro e enriquecendo os bolsos dos próprios. Franciele, o teu fone está dando um barulho, uma interferência aí. Só desliga teu som. Desliga teu áudio aí, Fran. Bom, então vamos lá. Nossa aula de hoje, bom dia para quem está chegando, né? A nossa aula de hoje, então, vai falar sobre as revoltas. São dois tipos de revoltas que nós vamos ter nesse Brasil do ouro, né? Então, a população que vai ser extremamente administrada de cima, né? Então, a população, os colonos vão ter uma outra conotação, né? Que é justamente de observar de cima o processo de extração do ouro, com cobranças de impostos, cobranças de taxas, como a gente viu na aula passada. Agora, então, começa, obviamente, né, todo mundo que é oprimido acaba respondendo a esta opressão, de alguma forma, né? A gente viu também que a mão de obra que vai ser usada, né? Ou seja, o trabalhador que será usado para a extração do ouro, para a economia do ouro, será a mão de obra do trabalhador escravo no Brasil, né? Então nós vamos ter uma escravidão cada vez contumaz, cada vez mais uma escravidão cada vez mais impetuosa, né? Bom dia, Lucas. Nós vamos ter também uma integração econômica no país, né? Quer dizer, a região sul do Brasil, né? Com a destruição, né? Das ruínas aqui, com a destruição das reduções jesuíticas, né? A gente vai ter, então, a chegada ao sul, uma produção ali de gado, de carne, né? A produção de charque, né? Que vai ser bem importante para a manutenção da região sudeste. Nós vamos ter integração na produção de hortaliças, na produção de grãos, trigo, arroz, feijão, mais produção de leite, né? Quer dizer, o açúcar vai ser comprado também no Brasil. Quer dizer, toda essa integração econômica pressupõe o quê? Um aumento populacional por causa do ouro e, por isso, então, o surgimento de cidades importantes no interior do Brasil, né? Então, cidades que surgem no interior de Minas Gerais, no interior de Goiás, no interior do Mato Grosso. Nós vamos ter a expansão territorial do Brasil, a gente vai ver aqui, e tudo isso vai ocorrer justamente por conta, né, como efeito deste processo de produção de açúcar, de produção de extração de ouro, perdão. Certo? Então, agora eu vou compartilhar minha tela com vocês para que a gente possa observar os slides, né, da produção de açúcar. Deixa eu fechar isso aqui, que não é esse aqui. Opa. Vou fechar mesmo. Então, vamos lá.
Aqui nós estamos com as revoltas, mas eu vou bem rapidinho aqui mostrar para vocês o ciclo do ouro, tá? Todo mundo está enxergando aí, pessoal? Alguém me responde em áudio, por favor? Enxergando. Beleza. Vamos lá. Então, aquilo que eu queria mostrar para vocês, né? Essa organização que nós temos aqui, de Brasil, com o Tratado de Tordesilhas, né? Ela vai ser quebrada justamente pela ação dos bandeirantes, né? Então, o Tratado de Tordesilhas vai se desfazer. Vejam que aqui nós temos as entradas e bandeiras, né? Entradas que vão até o norte do Brasil, atual norte, né? Região da Amazônia. As bandeiras que vão de apresamento, né? De escravos fugidos que vão para o Nordeste, né? E aqui para o Sul, ó, a descida para o Rio Grande do Sul, na região das Missões. Então vejam que tudo isso aqui vai ser importante justamente pelo quê? Para a descoberta do ouro, né? Para as invasões para o interior. E aqui, ó, nós estamos vendo, né, que no século XVII nós tínhamos essa população aqui no litoral brasileiro, mais escuro aqui a população concentra-se mais. Aqui é uma concentração pequena, né, de população no século XVII, e quando o ouro é descoberto, lá no século XVIII, aumenta consideravelmente o número de populações, tanto no interior, tanto no litoral, né, quanto no interior. Então, as populações elas acabam entrando para as entranhas aí, para o sertão brasileiro. Tá legal? Então, aqui a gente consegue observar isso. E, seguindo aqui no mapa, né, a gente vai ter uma série de expansões, né, a mudança da capital para a região do Rio de Janeiro, saindo de Salvador, porque realmente em Salvador a gente vai ter lá a decadência da produção de açúcar, e por isso então que a capital vai ficar mais próxima de Minas, vai ficar no Rio de Janeiro. Tá? Então isso aqui a gente chegou a ver na aula passada. Eu vou fechar e agora a gente vai ver as revoltas. Então, vamos de novo. São dois tipos de revoltas. Eu queria que tu anotasse aí, por favor. As primeiras revoltas, elas vão ser chamadas de revoltas nativistas. Bom, o que são revoltas nativistas? Elas são revoltas pontuais. Elas têm uma característica de serem revoltas que não querem a independência do país, mas que querem rever os impostos que são cobrados, né, o tipo de tratamento que é dado, a fiscalização ostensiva, né, do Estado português, né, o pacto colonial muito apertado. Lembrando que o pacto colonial é a relação que o Brasil tem com a metrópole. O Brasil é a colônia. E como pacto, o Brasil só pode vender para a metrópole, o Brasil só pode dar lucro para a metrópole. O Brasil não pode se relacionar com outras nações, a não ser esta aí, a metrópole Portugal. Agora, muita atenção. Toda relação de opressão sempre tem um subterfúgio. Então, vejam bem, o que nós vamos ter no Brasil? Nós vamos ter... Deixa eu ver aqui, tem mais alguém querendo entrar, será? Tem. Admitir. Nós vamos ter no Brasil o aumento do contrabando, por exemplo, né? Nós vamos ter muito contrabando de ouro, né? Muito contrabando de pedras, muito contrabando de prata, contrabando de escravos, né? Nós vamos ter bastante contrabando de escravos. Isso porque a administração vai ter uma postura muito mais imperativa, né? Muito mais ferrenha na nossa sociedade. Então, é normal que haja essas revoltas, é normal que hajam contrabandos, que hajam maneiras de burlar, né? O que é burlar? De não fazer a coisa juridicamente correta. Então, nós vamos ver aqui que as revoltas nativistas elas ocorrem entre o século XVII e XVIII, o início do XVIII, né? Não tem proposta de independência, ela é uma revolta elitista que questiona o pagamento de impostos e tudo. Localista, ela tem um caráter regional, é uma localidade só, e ela é contrária à
ao pacto colonial, né? Então, quer dizer, se é que essa imposição que o Estado português tem sobre o Brasil. A gente vai falar sobre a revolta dos Beckman, que são irmãos, né? Os irmãos Beckman, lá do Maranhão. Ela é uma revolta que ocorreu lá no finalzinho do século XVII, né? Em 1684. Ela é pontual. São atritos diretos em relação aos índios. Por quê? Olhem bem, o Maranhão, gente, é muito longe. O Maranhão fica do lado do Pará. É muito longe da capital, que é o Rio de Janeiro. E os escravos, eles chegam basicamente no litoral do Rio de Janeiro, no litoral da Bahia, e para chegar no Maranhão, esse escravo, ele chega muito caro, né? Então, o que os latifundiários, que são os donos de terra, que são esses irmãos Beckman, vão querer? Escravizar índio, porque tem muitos índios no Maranhão. E o que vai acontecer? A igreja jesuíta, ela não permite a escravização dos índios. Ela é contra a escravização dos índios. Por quê? Porque a igreja acreditava que os índios, diferente dos negros, eles tinham alma. Então, eles não poderiam ser escravizados. Eles eram catequizados. Então, este atrito direto com a igreja vai fazer com que os irmãos Beckman questionem os jesuítas. Portugal vai fazer o quê? Portugal vai dizer que não é para brigar com os jesuítas, que os jesuítas estão corretos, e Portugal vai criar uma companhia de comércio de escravos, onde vai obrigar os latifundiários do Maranhão a comprar escravos dessa companhia. Só que é o seguinte, né? É muito caro. E aí, então, o fornecimento de escravos vai ser um monopólio do Estado. Quer dizer, o Estado queria lucrar mais em cima dos latifundiários. E isso, então, vai levar os irmãos Beckman a ficarem descontentes com isso, porque os escravos que vão para lá, vão chegar lá, são escravos velhos, com preço muito alto, então eles vão questionar e vão querer escravizar índios. Tanto o Manuel quanto o Tomás, eles vão ser enforcados em praça pública e vão ser esquartejados. Tá? Então, a companhia de comércio continuou atuando, os irmãos foram mortos, e bem da característica portuguesa, né? Quando se mata alguém assim, por protesto, se coloca em praça pública para que os outros não repitam aquilo que foi feito pelos Beckman, que são os líderes da revolta. Outra guerra que a gente vai ter é chamada Guerra dos Emboabas. Então anota aí, Guerra dos Emboabas. Emboabas, coloca um tracinho e coloca do lado. O que significa? Emboabas são forasteiros. Essa guerra ocorreu entre os bandeirantes paulistas, que já tinham chegado na região das Minas Gerais e estavam explorando o ouro. Só que quando os caras descobriram o ouro em Minas Gerais, em 1707 e tal, cara, uma galera foi para Minas Gerais. Todo mundo queria descobrir ouro, queria pegar ouro. E esses forasteiros que chegaram em Minas Gerais acabaram expulsando os paulistas de lá, justamente. Então, essa Guerra dos Emboabas contra os paulistas vão expulsar os paulistas daquela região. Vai ter uma batalha chamada Capão da Traição, onde vai ter um grande massacre de paulistas, vão ser mortos. E aí, o que acontece? O pessoal de São Paulo, que sobreviveu, sai de Minas Gerais. Minas Gerais se torna uma intendência das minas de ouro, quer dizer, um estado independente, e os paulistas seguem para explorar ouro em outras localidades. É aí, então, que vão ser descobertos o estado de Goiás e o estado do Mato Grosso, né? Goiás com a capital Goiânia e Mato Grosso com a capital Cuiabá. Muito bem, então, vejam bem, Guerra dos Emboabas, guerra de paulistas, que eram bandeirantes, contra emboabas, que eram forasteiros. Os forasteiros, então, dominam na batalha de Capão da Traição, obrigando o pessoal de São Paulo a migrar para dentro do mato e localizar outros 2 pontos importantes de produção de pedras preciosas e ouro: Goiás e Mato Grosso. Tá entendido até aqui? Seguimos. Próxima revolta ou guerra, chamada Guerra dos Mascates, ocorreu onde? Em Pernambuco. Puxa uma seta de mascates, escreve do lado de mascate. Mascate quer dizer o quê? Comerciante. Mascate quer dizer comerciante. Nessa fotinho aqui
é a cidade, nós conseguimos enxergar na a primeira paisagem, né? Então essas casas mais antigas aqui, é a cidade de Olinda. Olinda. Então a cidade de Olinda. E lá ao fundo, com prédios altos, mais modernos, nós temos a cidade de Recife, a cidade de Recife, né? Então, o que liga uma cidade a outra? Uma ponte. É uma ponte que liga uma cidade a outra. A cidade de Olinda é uma cidade colonial, uma cidade extremamente bonita. Era uma cidade que foi construída basicamente pelos holandeses, tá? Então, por isso, Olinda, por causa da Holanda. Os holandeses, então, vão investir pesado nessa cidade. Investir pesado na produção de quê? De açúcar, né? Então, era a capital da produção de açúcar, Olinda. E, do outro lado, a cidade de Recife é uma cidade mais nova, que é uma cidade de comerciantes portugueses. E lá estavam localizados os mascates, que eram os comerciantes. Comerciantes portugueses. E os latifundiários em Olinda eram os produtores de açúcar colonos. Tá? Então, essa guerra é entre Olinda e Recife para saber quem seria a capital do estado de Pernambuco. Então, a capital do estado de Pernambuco é, até hoje, o Bernardo está chegando, até hoje, a cidade de Recife. Então, Recife ganha essa disputa para saber quem fica com a autonomia. Tudo bem, Bernardo? Então, causas básicas da guerra. Recife obtém autonomia e Olinda não aceita essa autonomia. Por que é importante ser uma capital? Horas, uma capital é importante porque se o Estado recebe recursos da metrópole, esses recursos, pessoal, eles chegam por onde? Eles chegam para a capital, né? Então, nós vamos ter aí, beleza, nós vamos ter aí Recife se tornando, confirmando a sua autonomia e torna-se a capital de Pernambuco em 1714. Então, vamos ter um conflito, uma guerra, que vai ser ganha por Recife, por isso que ela é chamada de Guerra dos Mascates. Significa mascate? Comerciante. Está compreendido até aí? Outra revolta importante que nós temos, revolta de Vila Rica ou ainda revolta de Filipe dos Santos. Quem foi Filipe dos Santos? Todas essas são revoltas nativistas. Elas não são revoltas que querem uma independência. Elas são revoltas pontuais. Elas são revoltas que falam sobre o descontentamento em relação ao pacto colonial. Filipe dos Santos, ele é um cara muito rico. Ele é um cara que era explorador da produção, da extração de ouro. Muito bem. O que ele queria? Olha, o Filipe dos Santos queria pagar menos imposto. Estão vendo aqui do lado que tem uma imagem, né, com a Casa dos Contos em Ouro Preto, onde funcionava a casa de fundição. O que era a casa de fundição? A casa de fundição era onde justamente se levava o ouro em pó ou em pedra, que era chamado de pepita, para que esse ouro fosse transformado em barra. E este ouro em barra era tirado dele 20% de todo o ouro que tu levava lá. Ou seja, um quinto de todo o ouro que tu levava para a casa de fundição, para fundir. E por que eu tinha que levar, professor, para a casa de fundição? Porque o ouro só valia se ele fosse fundido na casa de fundição. Era como se fosse uma casa que desse valor, razão para aquilo. Só que era muito sacanagem, porque a casa ficava com 20% de tudo que tu levava. E aí o Filipe dos Santos ficou indignado com isso, porque era muito ouro que ficava com o governo português. Né? E este ouro ele não voltava esse imposto que tu pagava, né? Aliás, o nome imposto significa o quê? Que é uma coisa impositiva, né? Tu é obrigado a pagar, tu é imposto a pagar. Então,
esse dinheiro que tu pagava, ele não voltava para o desenvolvimento da cidade. Ele não voltava para, por exemplo, investimento na polícia, com investimento em infraestrutura como em estradas, em ruas, em praças, na construção de casas, de ponte. Não, ele não voltava para a cidade. Esse dinheiro ia direto para onde? Direto para Portugal. Então, vejam, Felipe dos Santos achava que isso aí era um roubo. Eu também acho, né? Era muito dinheiro que se pagava para o governo português, tá? O que vai acontecer com o Felipe dos Santos? Aquilo que o governo português adorava fazer. Né? Pegava a pessoa, enforcava ela, cortava ela em pedaços e depois distribuía os pedaços dela por todas as cidades, mostrando para a população que quem se revoltasse iria acontecer a mesma coisa. Lembrando que Felipe dos Santos era o líder da revolta, era um cara riquíssimo, mas era um cara que estava indignado e queria rever essas condições de pagamento de imposto. Bom, se isso acontecia com Felipe dos Santos, que era um cara rico, tu imagina o que não acontecia com os escravos. Então eu quero que vocês entendam o seguinte. Vocês já ouviram falar sobre chibatada, né? Que era chicotada. Os escravos, talvez o castigo mais leve para os escravos fosse ficar o dia inteiro, se fizesse alguma coisa ruim, o dia inteiro amarrado em um poste, que a gente chama de tronco, no meio da praça ou no meio da propriedade do seu senhor, e um capataz ficasse o dia inteiro batendo nele com chicote. O cara extremamente, né, açoitado, extremamente mal, ele ficava o dia inteiro ali, e os outros escravos eram obrigados a enxergar aquilo ali e ver que, se eles cometessem algum deslize como aquele escravo, eles iriam acabar daquela maneira. Então vejam que era extremamente cruel como era lidado com as pessoas que não andassem no passo certo no governo português, na administração portuguesa aqui na colônia, né, aqui no Brasil. Tá compreendido até aí? Me respondam aí, por favor. Estão entendendo? Sim. Beleza. Então, agora, as revoltas emancipacionistas. Alguém de vocês, por favor, poderia me dizer, ótimo, o que significa emancipacionista? Fiz uma pergunta. O que vocês entendem por emancipacionistas, pessoal? Revolta separatistas? Revoltas separatistas. A palavra emancipacionista, o que ela pressupõe? O que ela quer dizer? Emancipação. Oi? Uma emancipação. Uma emancipação. O que é uma emancipação? Uma distribuição. Será, pessoal, que é uma distribuição? Olha só. Emancipação, emancipar-se, significa tornar-se independente. Vocês nunca ouviram falar, o fulano se emancipou na família tal. O que é isso? Ele se tornou independente, tá? Então, emancipação é tornar-se independente. É fazer a sua independência. Então, por exemplo, quando eu saio de casa, né? Alguém de vocês aí pretende sair de casa algum dia? Para comprar a sua casa, para fazer, sei lá, morar sozinho, né? Estudar na Faculdade Federal do Rio de Janeiro, São Paulo, né? Quer dizer, isso é tornar-se independente, né? É emancipar-se. Então, vejam bem, olha como é forte isso que eu vou falar. As revoltas emancipacionistas queriam a ruptura, queriam se desfazer da metrópole portuguesa. Então, queriam se tornar independentes. Começa no Brasil,
uma série de revoltas que vão questionar a dominação portuguesa sobre o Brasil. Conseguiram entender isso, pessoal? Por favor, me respondam. Entendi. Beleza, então olha só. Revoltas nativistas eram revoltas locais, pontuais. Revoltas emancipacionistas, aí por isso que você tem que escrever aí, tem que definir, eram de independência. Então elas tinham um caráter nacionalista, ou seja, quem fazia a revolta pensava na nação brasileira, né? Quer dizer, queriam se tornar independentes de Portugal. Aqui é um país, Portugal é outro, né? Então, elas ocorrem quando? Entre o final do século XVIII e o início do século XIX. Tá legal? O objetivo, separar-se de Portugal, eram nacionalistas e eram influenciadas por pensamentos chamados iluministas. O que são os pensadores iluministas? Vocês já devem ter estudado com o professor Fábio, né? Os pensadores iluministas são aqueles pensadores que promoviam a independência, né, pessoal, falam do Estado, falam da formação social, falam das relações do contrato social, falam das relações da ciência, da produção de ciência, né? Quer dizer, então, questionam uma série de conceitos que antes não eram questionados. E esses pensadores iluministas vão influenciar a independência dos Estados Unidos, os Estados Unidos que fazem uma guerra contra a Inglaterra e tornam-se independentes. A gente tem pouco tempo, vai terminar nossa aula. Se não der para terminar, a gente termina na próxima aula. E a Revolução Francesa, que também promove a ruptura no Estado francês. Então, a Inconfidência Mineira, que é a história do Tiradentes, né, ela ocorre por esgotamento de ouro, crise econômica, exploração de Portugal. Portugal cobrava muitos impostos, a gente viu. Então, as ideias iluministas chegam em Minas Gerais e os líderes dessa revolta, então, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e principalmente o Tiradentes, são objeto e formam um grupo que questiona a liberdade antes que tardia. Então, libertas quais sera tamen. Está ali, ó, é a bandeira de Minas Gerais. E é denunciado, o Joaquim, que é o líder, né, que é o Tiradentes, é morto, enforcado, esquartejado e distribuído por várias cidades do interior de Minas Gerais. Vimos isso aí. Conjuração Baiana é uma revolta também emancipacionista, eram manifestações contrárias ao absolutismo português, eram ideias iluministas, só que é o seguinte, ela nunca se reuniu de fato, eram só ideias, era uma sociedade literária. Era um grupo de pessoas que se encontravam na biblioteca no Rio de Janeiro para estudar e falar sobre a liberdade social. Essa sociedade foi fechada, né, e os seus líderes não foram mortos. Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, que ocorre em 1798, é justamente causada pela extrema pobreza e desigualdade social. Essa revolta ocorre na Bahia. Pessoal, lembrando que a Bahia é a antiga capital do Brasil. Ela foi abandonada. Depois que a capital trocou para o Rio de Janeiro, Salvador ficou pobre, não recebeu mais nenhum tipo de incentivo fiscal, não recebeu mais dinheiro do Estado, não era vista pelos portugueses. Então, o objetivo da Conjuração Baiana, que é uma revolta de pessoas mais pobres, né? Pessoas mais populares, de negros, inclusive. Eles queriam independência do Brasil, uma república, eles queriam liberdade para comercializar e igualdade em todos os níveis, inclusive acabando com a escravidão. Então, vejam só, a Bahia, que hoje é o estado que mais tem negros no Brasil, queria independência, uma república, liberdade de comércio e igualdade em todos os níveis, inclusive com o fim da escravidão. É influenciada pela Revolução Francesa, que falava sobre liberté, igualité e fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Os seus líderes, para ver como eram líderes mais populares,
Era o João de Deus Nascimento, Manuel Faustino dos Santos, que eram alfaiates, Luiz Gonzaga das Virgens, Luca Dantas Amorim, que eram mulatos e soldados, entre outros, muito pobres. Ampla participação popular e ela teve uma repressão intensa de Portugal. Portugal vai agir com crueldade, com força, para acabar com essa manifestação. Então, ali, Conjuração Mineira e Conjuração Baiana, né, as duas que a gente viu, uma ocorre em 1789, a outra em 1798. Uma tem o objetivo de independência nacional, a outra também. Uma se influencia pela independência dos Estados Unidos, a outra pela Revolução Francesa. As duas são influenciadas pela ideologia do iluminismo. Causas: crise da mineração e Bahia, crise de abastecimento, que ficou muito pobre. Lideranças: elites locais na mineira, e lá na Bahia não era elite, era camada média e populares. Então, a mineira era chamada de uma revolta moderada e lá na Bahia de radicais. Pessoal, Revolução Pernambucana, quero que vocês deem uma lida sobre isso. E as revoltas de índios, como, por exemplo, os tamoios, como os índios Guarani, aqui no Rio Grande do Sul. Todas essas revoltas são importantes porque elas fazem parte do movimento de revolta da colônia, tá legal? E a gente não pode esquecer do povo negro, né? O povo negro com as revoltas africanas, formação dos quilombos. A gente tem um vídeo no meu canal, lá no prof.jairo Brum, no YouTube. Quem não está inscrito, vai lá, se inscreve. É um vídeo que fala sobre as resistências africanas, entre elas os quilombos, o quilombo do Palmares, que foi o mais importante quilombo, o último líder ali, o senhor Zumbi dos Palmares, casado com Dandara. Né? Então, todas essas resistências, né, que nós vamos ver, de índios, de negros, da Conjuração Baiana e da Conjuração Mineira, são caracterizadas pelas revoltas regenciais. São revoltas emancipacionistas. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida ficou? Pergunta? Alguém tem algum questionamento? Eu vou abrir aqui, vou parar, vou interromper o compartilhamento e vou abrir para a gente se enxergar. Alguém tem alguma dúvida em relação ao conteúdo que a gente viu hoje, pessoal? Tá tudo bem aí? Tá tudo bem. Tá legal. Ó, nós Tudo estamos terminando a nossa aula. Eu vou deixar na iônica para vocês. Eu tinha pedido um trabalho sobre o tráfico de animais e a questão como é que os índios eram tratados. Vocês devem ter feito, provavelmente, né? Eu vou deixar, então, junto com a iônica, este vídeo também vai estar no meu canal e também vou deixar os slides que a gente viu hoje. Tá certo, pessoal? Agradeço a presença de todos. Desejo um ótimo final de semana. Um beijo, se cuidem. Ao sair de casa, máscara. Falou? Grande abraço. Tchau. Tchau, Obrigado, senhor. senhor. Tchau. Tchau. Falou, senhor. Tchau, tchau.